e do que o ser humano sempre produziu. É isso. Em todos os sentidos, a pandemia nada mudou. Da produção do ser humano de ruindade, maldade e de bondade. Não mudou nada. Algumas coisas foram mais evidenciadas, que você ficou mais nítido, né? Onde estavam acontecendo os problemas, porque pessoas faziam maldades e... Aí tu vê como os governos fizeram maldade com os trabalhadores, né? Porra. Quantas lojas, quantas coisas fecharam. Cara, a gente tá no Rio, né? Centro do Rio... Em cima de uma lógica, de uma curva que até hoje a gente não entendeu. É assim, cara, é uma discussão muito enorme. Mas assim, em cima de verdades que até hoje ninguém afirmou. Em cima de um monte de suposições, qual foi o resumo da história? Quebraram o país. Não existia. Quebraram o brasileiro. Quebraram o brasileiro. E eu, na minha opinião, que por trás disso tudo era uma guerra política. Cara, e você sabe o que eu ouvi? O que menos importava. Exatamente. E você era sabe quebrar o governo. E você sabe o que eu ouvi de muita gente? Eu ouvi isso a gente estava falando do egoísmo, e não só clientes meus, como eu ouvi de funcionários, o cara chegar e falar assim, irmão, foda-se o patrão, eu quero o meu salário no final do mês. Mas não tem como, o cara não tá vendendo, o cara não tá produzindo. Sabe? Aí você vê pô, índice... É porque não se falou isso, índice de empresários na depressão, índice de empresários que... Pô, de empresários que até mesmo, tiraram a própria vida. Por quê? Porque, cara, a pessoa desesperar, a pessoa não sabendo o que fazer. Pô, um cliente mesmo meu, pô, tinha aberto uma filial, tava todo feliz, contente e tal, veio a pandemia. Pô, tinha gente contratada, a menina tava super feliz, tava trabalhando. Cara, não aguentou, teve que fechar. O cara ficou triste, o cara ficou mal. Aí a própria loja dele... Cara, pô, só pra você ter uma ideia, teve um dia que o cara... Pô, ele me falou assim, Pedrão, vou te falar, cara. Eu só abri a loja hoje porque eu tinha combinado com você fazer o trabalho aqui. Mas a minha vontade hoje era nem levantar da cama, era mandar uma mensagem. Ele falou assim, cara, era mandar uma mensagem para as duas meninas chegar e falar assim, cara, não precisa ir trabalhar com a gente, não vai abrir hoje não. Não tô querendo abrir hoje, não. Cara, pra você ver... o chão, né, cara? O cara... Não, que o cara... Eu falei assim, cara... E aí você conversa, você bate um papo, você tenta dar um ânimo pra pessoa, tá? Eu conversei com muita gente. Eu conversei com muito empresário. Empresário que quebrou, empresário que... Cara, e os caras estavam precisando de um incentivo. Os caras estavam precisando de alguém pra conversar, um incentivo. Porque não pode conversar isso aqui com um funcionário, às vezes, né? E os funcionários não entendendo. Aí tem gente falando assim, olha só, porra, tô trabalhando. Tá, então pede demissão, então. É o que eu sempre tô explicando. Às vezes a gente tem nos grupos que eu falo. Cara, a pessoa, ela aceita o trabalho já não querendo aceitar o trabalho. Eu nunca vi isso. Assim, eu vejo isso direto, né? É você aceitar... Você não gosta do trabalho. Você aceita o trabalho porque você fala o que você está precisando. Você faz um trabalho, um péssimo trabalho, você atrapalha a sua vida que você está atrasando a sua vida, você atrapalha a vida do empreendedor e você atrapalha a vida de quem realmente ia valorizar esse trabalho. Vai dar o melhor. Ia dar o melhor no trabalho lá, entendeu? Aí a gente começa, então, a retrospectiva com a esperança da pandemia. Aí passa esse período de início do ano, vem o carnaval. Um carnaval planejado, um carnaval que tinha que ser resposta para alguns meios específicos, pontuais, que pagaram por aquilo ali. Teve o desfile, né? O futebol já tinha voltado. Mas o desfile foi em abril, não. Foi em abril, né? Foi depois do carnaval, de uma certa forma. Uma preocupação de idas e vidas de aumentos e baixos de casos. Fizeram o desfile assim mesmo. É só comparar, né? Não podia, 2 meses antes, não podia abrir um restaurante para comer. E daqui a pouco tá o pessoal desfilando na Marquês de Sapucaí. Enfim. Futebol voltou. Em 2020 deu um jeito de votarem pro pessoal ir votar, aí né? Começa depois do carnaval. A gente tá aqui também, eu tô sendo muito generalista, né, na retrospectiva. Mas aí começa a guerra do voto. Começa e vem até agora. Aí óbvio que teve Copa do Mundo e tal. Mas eu acho que o Brasil ficou, nesse ano de 2022, o Brasil ficou muito atento à pandemia, à guerra, à Ucrânia. E agora, nos últimos 3, 4 meses, as eleições. Porque a guerra política no Brasil já vem de um longo tempo. E está culminando agora
Eu tenho que pensar bem as palavras que eu vou usar pra gente não sair do ar também, mas está culminando agora num país completamente confuso entre os seus poderes, que nos confunde, porque a gente hoje já não sabe mais aonde cada poder atua. Um povo que continua dividido, uns ainda sonhando com um golpe militar ou com alguma resposta do governo atual contrário ao novo governo que vai vir. Porque você olha... Um novo governo que é eleito e vem com inúmeras práticas que são completamente defasadas e já ao longo da história provadas que não funcionam. Já não querem mais privatizar, querem aumentar o gasto, coloca pessoas... É só ver quem foi escolhido para presidente do banco do BNDES. Mas o país, da economia. Os países vizinhos estão nessa pegada e não está dando certo.